Abra sua Bíblia no Salmo 14 e nós queremos meditar nesta manhã, e o título da nossa mensagem é Quando a Fé Faz Sentido. Quando a fé faz sentido. Diz assim a palavra do Senhor: diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Amém? Amado Pai, em nome de Jesus, mais uma vez colocamos diante de Ti a exposição da Tua palavra, pedindo que cada mente e cada coração aqui esteja cativo ao conhecimento de Jesus, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua palavra cumpra aquilo que Te apraz, e que cada vida que aqui está saia daqui com a sensação de que ouviu a Tua voz. Aqueles que porventura estão pela internet também, o Senhor alcance por meio da Tua palavra. Repreendemos toda ação maligna contra a Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O ser humano, ele é crédulo por natureza, ou seja, ele tem uma tendência muito grande de acreditar nas coisas. Então, isso é comum a todas as pessoas. Alguns acreditam com mais facilidade, outros acreditam com menos facilidade, e os golpistas se aproveitam dessa credulidade em geral para aplicar golpes, né? Quem aqui já caiu em algum golpe na internet? Não precisa levantar o braço. Mas o fato é que ele começa com uma conversa bonita e você vai ali. Essa semana eu recebi um zap de uma pessoa me prometendo ganhar de 500 a 1.200 reais por dia. Aí eu disse, eu já tenho trabalho. Ele disse, não, mas dá para você fazer de casa, nas horas vagas. O que é que tem que fazer? Você tem só que ter Telegram e Instagram e curtir algumas páginas na internet, que cada curtida que você der é 10 reais. Fácil, né? Mas você já viu coisa fácil assim, dá certo? O que é que eu fiz? Bloqueei e deletei a mensagem. Por quê? Porque eu não vou arriscar. De repente a pessoa querendo ganhar um pouco mais, acaba perdendo aquilo que tem. Então, por via das dúvidas, vamos deixar no que está, o time que está ganhando não se mexe. Então, o ser humano é assim, é dado a crendice, é dado a acreditar com facilidade nas coisas. Há aqueles que creem na existência de Deus, há aqueles que não creem na existência de Deus e por isso acabam vivendo numa espécie de vazio, de vácuo. E há aqueles que creem apenas em si mesmos, né? E fazem do seu ego uma espécie de ídolo. E a pergunta aqui é, em qual desses grupos você se enquadra? Você está entre aqueles que creem em Deus? Você está entre aqueles que não creem em Deus? Você está entre aqueles que creem apenas em si mesmo? Este salmo, ele apresenta para nós dois modelos de espiritualidade, ou seja, duas formas pelas quais nós podemos lidar com o sagrado. E da forma como nós lidamos com o sagrado, isso também traz consequências para a nossa vida. E eu gostaria de meditar em cima deste salmo sobre a temática do sentido da fé. Quando é que a fé faz sentido na nossa vida? Faz sentido, pastor,
no mundo tecnológico e materialista como o nosso, ainda faz sentido a pessoa dizer que tem fé? Ter fé é algo ainda relevante nos nossos dias, ou é apenas resquício de uma sociedade arcaica, pré-histórica e não desenvolvida? Porque alguns diziam o seguinte: na Idade Média, a igreja, ela ditava a visão de mundo das pessoas. Até os reis se submetiam aos papas. Então, por conta disso, muita coisa ruim aconteceu na Idade Média. Por isso que a Idade Média é considerada a Idade das Trevas. Por quê? Porque foi uma espécie de um apagão intelectual. E a igreja que determinava a visão de mundo, né? Foi nessa época, então, que a igreja dizia que o sol que girava em torno da terra, e não o contrário. Então, o que é que acontece? Muitos intelectuais, na época, querendo, então, sair debaixo dessa tutela da igreja, quando aconteceu um movimento chamado de renascentismo, iluminismo, eles viram da possibilidade do ser humano se emancipar da igreja, deixar de ser cerceado no seu intelecto pela igreja e assim alcançar o verdadeiro progresso. Então muitos deles diziam: olha, se você deixar a sua mente ser iluminada pelo conhecimento, daí a questão do iluminismo, o ser humano vai progredir, o ser humano vai chegar a um momento em que o desenvolvimento, o aperfeiçoamento da sociedade vai se dar. Quando nós deixarmos de ser retrógrados, esse negócio de fé, deixar isso de lado e a gente começar a utilizar a razão, aí sim nós vamos verdadeiramente alcançar o progresso na humanidade. Então, tudo aquilo que foi ligado à fé deixou de ser de domínio na sociedade e passou a ser algo restrito à religião. É aí onde entra aquilo que nós chamamos de secularismo. O que é o secularismo, pastor? O secularismo nada mais é do que você viver a vida como se Deus não existisse. Você levar essa questão de fé em Deus como algo restrito ao âmbito religioso. Mas na sociedade, a sociedade ela passa a ser, digamos, no linguajar popular, ela passa a ser leiga. A sociedade não é mais guiada pelo clero, não é mais a visão de mundo, não é mais ditada pela igreja, mas é pela própria razão do homem. Então, por conta disso, a fé ficou muito restrita ao ambiente religioso. Então, quando você chega lá fora, na sociedade, no seu trabalho, nas suas relações sociais, você falar de fé, você é tido às vezes como uma pessoa meio limitada, fanática, retrógrada. E aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: faz ainda sentido hoje nós falarmos de fé? E o Salmo, eu entendo que este Salmo ele aponta para nós os caminhos que a fé faz sentido na nossa vida. E que se nós não estivermos com essa atitude, falar de fé realmente é algo sem sentido. Mas antes de falarmos quando é que a fé faz sentido, nós vamos primeiro falar sobre quando é que a fé não faz sentido. Em primeiro lugar, eu aprendo aqui no versículo 1 que a fé ela não faz sentido quando nós não cremos em Deus. Se você não crê em Deus, lógico, não faz sentido ter fé. O versículo 1 diz, acompanhe comigo, mantenha sua Bíblia aberta: diz o insensato no seu coração, não a Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. A Bíblia chama essas pessoas de loucos, alguma versão diz nécios, ou seja, quem são os loucos e os nécios? Aqueles que argumentam que Deus não existe, ou que se Ele existe, pouco se importa comigo e com você que estamos aqui nessa dimensão. A palavra usada aqui no hebraico é a palavra Nabal, e essa palavra, traduzida por louco,
ela não é, o sentido dela não é daquela pessoa simples que ela é ignorante por incapacidade de crer, mas é o sentido de que a pessoa é ignorante por vontade própria, ou seja, ela fecha a sua mente para tudo aquilo que possa significar sabedoria e verdade de Deus. Tudo aquilo que remete a Deus, ela diz, ó, eu não quero saber. Esse é o Nabal, esse é o Nécio. Não é aquela pessoa que tem limitação ou não tem instrução, que ela não é capaz de crer. Não, não é disso. É aquela pessoa que deliberadamente diz, ó, eu não quero saber de Deus. Eu não quero saber de nada de Bíblia, nada que remeta a Deus. Então esses loucos que o texto chama, são aquelas pessoas que rejeitam a revelação de Deus. Tanto a revelação natural, por meio da criação, quanto a revelação especial, que são as Escrituras. Deus se revela por meio de duas formas. Deus se revelou na natureza, por meio das obras criadas, que a Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você olha para a natureza, você diz, isso aqui não pode ter surgido por acaso. Isso aqui não é fruto de uma explosão cósmica, do Big Bang, de um atrito de átomos que deu certo. Porque eu nunca vi jogar bomba num lugar e quando se joga a bomba, se constrói alguma coisa. A bomba causa destruição. Quem já viu aqui uma bomba rasga-lata? Pelo menos uma rasga-lata. Pronto. Você joga uma bomba rasga-lata aqui, pá, se bota dentro da lata, ela rasga a lata. Então não tem como, por meio de uma explosão, se construir algo. Então quando você olha para a natureza, você diz, isso aqui tem algum sentido. Existe alguém que criou e mantém esse universo. Essa é a forma da revelação natural de Deus. Existe também a revelação especial. Que a revelação especial é aquela que Deus fez por meio da sua palavra. Porque quando você olha para a natureza, você diz, deve existir um ser supremo grande que fez tudo isso. Mas a natureza não revela o caráter de Deus, não revela todas as facetas do caráter de Deus. A natureza revela o quê? Apenas que Deus deve ser um Deus poderoso, para poder ter criado isso. Deus é um Deus inteligente. Mas como é esse Deus? Como esse Deus pensa? Como esse Deus sente? E aí entra a revelação especial, que é por meio da Escritura. Então, por meio da Escritura, Deus se revela, Deus fala de como é que Ele pensa, como é que Ele é, do seu caráter, dos seus atributos, da sua pessoa. E o ápice da revelação de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, que tendo Deus outrora falado, de muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas. Esse é um versículo bíblico. Então, Jesus é o ápice da revelação de Deus. Em Jesus nós vemos que Deus é um Deus amoroso, que Deus é um Deus paciente, que Deus é um Deus de misericórdia, que Ele não quebra a cana que já está rachada, nem apaga o pavio que fumega. Em Jesus nós vemos toda essa beleza do caráter e da revelação de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então o louco é aquele que rejeita a revelação de Deus. Ele não quer saber de maneira nenhuma da vontade de Deus. E qual é a consequência? A consequência é que, como ele rejeita a vontade de Deus, ele fica dependendo apenas do seu próprio intelecto para decidir aquilo que é certo e aquilo que é errado. A ética dele é aquilo que ele entende que é o melhor e que pode ser equivocada. Quantos de nós aqui nos equivocamos? Não é verdade? Então, a consequência da pessoa que diz que não há Deus é que, por ausência de parâmetro de certo e errado, existe uma tendência natural a uma completa corrupção nas relações sociais. Ou seja, a ausência da prática do bem. Por conta disso, há uma tendência muito grande de insensatez a reger o comportamento das pessoas. Você olha hoje para o seu lado e você vê cada coisa absurda que você diz, eu não acredito que isso aconteceu. Essa semana a minha esposa me falou que viu, não sei se foi no jornal O Povo, Diário, que uma mulher que estava sendo deixada pelo companheiro e ela com raiva porque ele estava terminando o relacionamento, eles tinham um bebê, e o que foi que ela fez com o bebê? Ela esquartejou o bebê.
esquartejou a criança. O que a criança tinha a ver com isso? Nada. Diz que a coisa foi tão séria que não ficou nenhuma parte do corpo inteiro. E o policial que atendeu a ocorrência foi para o hospital passando mal, que nunca tinha visto algo semelhante. Então, essa é a tendência natural de uma sociedade que diz, ó, não a Deus, não quero saber de Deus. Como foi dito no romance dos Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, ele diz o seguinte: se Deus está morto, tudo é permissível. Se não há Deus, pode tudo. Se não há parâmetro, do pescoço para baixo é canela. Já ouviram essa linguagem? Se não há regra, no futebol, quando o cara diz assim, como é? Vai ter juiz? Não. Aqui a regra é a seguinte: do pescoço para baixo é canela, meu amigo. Então, tudo é permitido quando você isola Deus. O Deus dos nossos dias é o Deus do relativismo, não é o Deus da Bíblia, mas é apenas um conceito vago de espiritualidade. Na nossa sociedade, irmãos, não há mais espaço para regras, para normas, para 10 mandamentos. Por quê? Porque tudo isso é símbolo de uma cultura opressiva e totalitária. Essa é a regra hoje. Então você hoje do culto, você não pode mais pregar sobre a orientação sexual, porque você corre o risco de ser taxado como homofóbico. A regra hoje é o seguinte: cada um tem a sua verdade e você precisa respeitar a verdade do outro. É essa a sociedade que nós estamos vivendo em tempos pós-modernos, porque nessa sociedade não há mais parâmetro. Não existe mais essa coisa de verdade absoluta. Cada um tem sua verdade. E aí não faz sentido você dizer que tem fé em Deus, porque você dizer que tem fé em Deus significa o seguinte: que Deus tem um conjunto de regras, de normas que regem o seu pensamento, que são expressas na sua palavra. Então, como eu não quero me submeter àquilo que Deus diz na sua palavra, então não faz sentido eu dizer que tenho fé, porque eu não quero aquilo para a minha vida. O segundo motivo pelo qual a gente pode dizer que não faz sentido você dizer que tem fé é que quando nós vivemos uma vida indiferente a Deus. O primeiro grupo é quando eu digo que Deus não existe, eu não creio em Deus, então não faz sentido ter fé. O segundo grupo de pessoas que dizem que tem fé, mas ter fé e não faz sentido, é quando essa pessoa diz que crê em Deus, mas ela vive de forma indiferente a Deus. No versículo 2 ele diz, ó, no céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, para ver se há alguém que busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Querido, nós precisamos entender o seguinte: Deus não está indiferente ao que se passa na terra. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não está indiferente ao que se passa na terra. Deus não é, como dizem os deístas, aquele relojoeiro que criou o relógio automático. Quem aqui é do tempo de relógio automático? Pouco, né? A maioria é só do digital. Mas o relógio automático, o que é que acontece? Quando você chegava na casa dos relógios, fazer um merchan aqui, não estou ganhando nada. E aí você compra um relógio automático, aí você, a certa hora, você aperta o pilotinho lá, balança, que a gente chama de dar corda, né? Balança, pronto. E com o movimento do braço, ele próprio vai marcando as horas sem precisar de bateria. Você não precisa de bateria no relógio automático. Então alguns dos deístas dizem o seguinte: Deus criou o mundo, deu corda, deixou ele funcionando e abandonou e se retirou. O Senhor diz aqui, ó, o texto mostra que o Senhor olha do céu para o Filho dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, para ver se há alguém que busca a Deus. Deus não está indiferente. Assim como aconteceu na Torre de Babel, que Deus observava o caminho dos homens e as suas ações, por que Deus observa, pastor? Porque Ele vai pedir contas da minha vida e da sua vida.
Então, se ele vai pedir conta da vida que ele nos deu, ele precisa saber o que se passa. Porque senão como é que ele vai ter critérios para avaliar a minha vida e a sua vida? Então não faz sentido você dizer que crê em Deus quando você vive indiferente a Ele. Pastor, quando é que a gente vive indiferente a Deus? Quando nós estamos na igreja, mas nós não reconhecemos e nem retribuímos o amor de Deus para conosco. E nós ficamos murmurando ao invés de agradecer pelas bênçãos recebidas. Aí você não está reconhecendo a Deus. Quando é que eu vivo indiferente a Deus? Quando eu estou na igreja, domingo após domingo, ouço a palavra, mas eu não me deixo ser confrontado com essa palavra, de maneira que eu não me submeto à vontade de Deus revelada na sua palavra. Entre ano e sai ano, entre domingo e sai domingo, a minha vida continua a mesma. O que é isso, pastor? Isso é o que a gente chama de ateísmo prático. Você não é ateu de carteirinha, como aquele que diz, eu não acredito em Deus. Você até diz que acredita, mas aquela fé que você diz ter em Deus, ela não muda a tua vida. Ela não vem para o teu cotidiano. Ela não vem para as tuas ações. Ela não norteia as tuas decisões. Quando o pastor estava orando aqui no início do culto, eu não sei se você prestou atenção, ele orou e disse, Senhor, nos ajuda nas nossas decisões. Nos ajuda para que nós não façamos muito bem aquilo que não é da tua vontade. Por quê? Porque nós não iremos terminar bem. Aparentemente pode estar tudo bem, mas o sangue correndo debaixo do tapete, isso não vai ser legal. Então deixa eu lhe dizer, não faz sentido nós dizermos que cremos em Deus, que temos fé, se nós vivemos de forma indiferente a Deus. Então não viva como cínico em relação a Deus, mas jogue fora toda indiferença, jogue fora toda estupidez, sabendo que Deus contempla tudo que se passa aqui e que um dia nós iremos comparecer diante de Deus. Amém? Qual é o meu conselho? Viva uma vida bem ordenada. Por quê? Viva na presença de Deus, porque a insensatez, ela só lhe traz malefícios. A insensatez, ela vai nos levar à podridão moral e, por fim, à perdição espiritual. E nem eu, nem você queremos isso para a nossa vida. Amém? Amém? Pastor, quando é que a fé em Deus não faz sentido? Por último, a fé não faz sentido quando nos falta coerência entre aquilo que a gente professa e entre aquilo que a gente pratica. No versículo 4 ele diz, será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? O salmista está aqui se queixando não mais da incredulidade do primeiro grupo, não mais da indiferença do segundo grupo, mas ele está se queixando dos religiosos. Se você olhar na versão ARA, a versão atualizada, revista atualizada no Brasil, esse versículo aqui ele se refere a obreiros da iniquidade, que são os líderes religiosos, cujo papel era alimentar o povo, era fazendo o quê? Se alimentando do povo, devorando o rebanho que é povo de Deus, que é herança do Senhor. Então aqui é uma queixa contra aqueles que estão dentro da igreja, mas que não vivem de forma coerente entre aquilo que pregam e aquilo que vivem. E isso se aplica a todos nós. A fé só faz sentido na nossa vida quando nós vivemos aquilo que nós cremos. Amém? Não adianta nada, irmãos, nós estarmos aqui no domingo levantando a mão, que o amor de Deus, que a graça do Senhor, e aí você se vira para a pessoa que está aqui do lado e dá um abraço e tudo, e quando chega na segunda-feira, você trata mal a sua esposa, trata mal o seu filho, você explora o seu empregado, você mente nas suas relações sociais. Não faz sentido você dizer que tem fé dessa forma. Deus nos chama para uma coerência, Deus nos chama para uma mudança de vida. Amém? Amém. Queria ver mais entusiasmo quando você dissesse amém.
Porque isso é a vida. É isso que Deus nos chama, a sermos aquilo que Ele quer que sejamos. Nós somos igreja. A pastora Giane falou há pouco o seguinte, que se o Satanás, o diabo, o capiroto, seja lá como você queira nomear, está preparando o mundo para o anticristo, a segunda frase, da parte da frase, ela diz o quê? O Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento. Amém? Então você está sendo preparado para o arrebatamento. Então, se você crê que você vai ser arrebatado, você tem que viver como está. Você tem que andar como está. Você tem que andar como um filho da luz. Ah, pastor, mas o senhor falou que a gente vive numa era de relativismo. Sim, mas relativismo para aqueles que não creem, para aqueles que são diferentes. Mas para nós que cremos, nós temos a Bíblia Sagrada como nossa regra de fé e de prática. E nós vamos nos guiar por ela. Que a nossa vida não vai ser ditada pelos gurus do coach, da atualidade, da última moda. A nossa vida é guiada pela palavra de Deus. Quer chova, quer faça sol. Pode chover canivete, mas você não vai abrir, porque você tem um princípio norteador da sua vida, que é a palavra de Deus. Pastor, quando é que nós não temos coerência? Quando nós dizemos que temos fé, mas não buscamos a Deus em oração. Ah, você tem fé, mas quando acontecem essas coisas, você vai tentar resolver sem orar, sem buscar a Deus, sem saber a vontade de Deus. Você vai apelar com o seu conhecimento, com os seus contatos, com os seus QIs, e aí você acaba não buscando a Deus. E aí, quando não tem mais a quem buscar, papai falhou, mamãe não manda pix, papai está com a conta bloqueada, aí você diz, agora só Deus. Não, tem que ser a primeira, tem que ser o início, é buscar a Deus em oração. Quando é que nos falta coerência? É quando nós dizemos que temos fé, mas quando nós confiamos mais em nós mesmos do que em Deus. A gente confia mais na nossa capacidade de resolução de problemas e de situações do que em Deus. Quando é que nos falta coerência, pastor? É quando dizemos que temos fé, mas nós não descansamos nos braços do Senhor. Nós ficamos ansiosos, nós ficamos com palpitação, nós ficamos temerosos, e ao invés de confiarmos no Senhor. Quando é que nos falta coerência, pastor? Quando nós dizemos que temos fé, mas nós buscamos as bênçãos de Deus, mas nós não temos compromisso com Deus. Eu não quero estar entre esse grupo, amém? E não quero que você esteja, porque você foi salvo, você foi lavado e remido no sangue de Jesus, você custou com alto preço. Amém. Amém? Você é a menina dos olhos de Deus. Você já viu um cisco no olho? Quando cai aquele cisco assim, você fica cheio de espremendo aqui o olho, coçando até que você passar aquela irritação inicial. Aquilo ali é um cisco que caiu na menina dos seus olhos, na pupila. Você é essa pessoa para Deus. Você é precioso. Você custou o sangue de Jesus. E o Senhor não quer que nada atrapalhe a tua vida e a tua carreira. Amém? Agora sim, quando é que a fé faz sentido? A fé faz sentido quando ela nos dá certeza de que nós podemos contar com o Senhor a nos auxiliar. Olha aí no versículo 5. Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com quem? Com a linhagem do justo. Ei, Deus está com quem? Com a linhagem do justo. A melhor de todas as consolações é a convicção de que Deus não vai nos esquecer. Ao contrário, Ele vai se manifestar como o meu e como o seu companheiro, porque Deus está com a linhagem do justo. Deus está com a minha vida. Deus está com a sua vida. Como dizia Calvino, ele diz, Deus está determinado a defender os justos e a tomar a sua causa em suas próprias mãos. Embora Deus por algum tempo pareça não levar em conta as injustiças infligidas sobre os seus servos pelas mãos dos perversos, não obstante, Ele está sempre presente com eles
e aplica-lhes a sua graça durante toda a sua vida. O apóstolo Paulo passou por um problema de saúde e ele pediu: Senhor, livra-me disso. E o Senhor disse: olha, Paulo, eu não vou retirar isso aqui por enquanto, mas eu vou te dar graça para você levar adiante e manter a fé. O Senhor, Ele está conosco. O Senhor está com a linhagem do justo, querido. O Senhor está comigo, o Senhor está contigo. Agora, para você ter a sensação da presença de Deus, você precisa passar mais tempo com a Bíblia do que com a Netflix. Para você sentir que Deus está presente, você precisa ter Deus mais presente do que a rede social que você tanto acessa. Às vezes a gente olha tanto a vida dos outros na rede social e a gente não pergunta o que é que Deus... Eu quero olhar a vida de Deus aqui. Onde é que você olha a vida de Deus? Aquilo que Deus é, aquilo que Deus pensa, por meio da sua palavra. Então faça aí um compromisso aí com você. Eu só vou assim, ver uma rede social depois de eu ler minha Bíblia. Glória a Deus. Eita Jesus. Amém. Como diz o pastor. É sério. Irmão, sabe por quê? É porque às vezes a gente vive tão distante, tão ausente, que o único momento em que a gente se volta para Deus é o momento que a gente está no culto. Saiu daqui, você parece que assim, não, eu já dei uma carga no meu celular, que sou eu já tenho carga para a semana toda. Próximo domingo eu venho aqui recarregar a bateria. Aí você passa a semana toda, na segunda-feira, tá? Na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, aí você chega aqui no domingo. Clamando, disse, começa esse louvor aí, porque eu preciso recarregar aqui as baterias. Entende? Então, você precisa entender que você pode contar com o socorro de Deus, mas você precisa estar plugado nele. Essa é uma linguagem bem atual. Quando é que a fé faz sentido, pastor? Quando eu tenho a Deus como meu refúgio nos momentos difíceis da vida. Versículo 6. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é a sua fortaleza. O refúgio, irmão, da Bíblia, quando você lê no Salmo, você vê muito Davi falando: o Senhor é meu refúgio, é a minha fortaleza. Socorro bem presente na angústia e na tribulação. O refúgio, na verdade, é aquele local de abrigo. Primeira vez que eu viajei, eu fui para a neve, a gente foi fazer uma caminhada na neve. E a gente ficou com frio, por mais protegido que você tivesse, você ficava ofegante. Mas sabe qual foi o bom no final da caminhada? É que ela terminava no refúgio. Aí no refúgio a gente chegou, era uma casa toda de madeira, com aquecimento. Aí a gente chegou lá, aí tirava as luvas, e aí ficava tudo aquecidinho. Aí vinha aquela comida para a gente comer, estava já incluso no pacote, comida quente. Aí você diz: ai, como é bom no meio dessa frieza você ter um refúgio. O Senhor é um refúgio para mim e para você. É aquele local onde a gente encontra abrigo, é aquele lugar onde a gente pode ser acolhido, onde a gente pode ser abraçado, onde a gente pode encontrar esperança, socorro na hora da angústia e da tribulação. Calvino dizia que a mais sublime sabedoria é dependermos de Deus e repousarmos em sua salvação e na assistência que Ele nos prometeu, mesmo que sejamos cercados de variadas calamidades. Você encontrar refúgio no Senhor. Irmãos, Abraão foi capaz de crer e de esperar pelo cumprimento da promessa do seu filho Isaque. Você sabia que entre o dia que Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho e o dia que o menino nasceu, passaram-se 25 anos? Não foram 25 dias, não foram 25 meses, foram 25 anos. E Abraão creu contra a esperança, diz Paulo lá no Novo Testamento. Por quê? Porque Abraão se refugiou em Deus durante
durante todos esses anos. Romanos 4,18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia dito, assim será a sua descendência. Quem vive pela fé descobre o verdadeiro valor e sentido da vida. Soren Kierkegaard, ele fala o seguinte: ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Não ousar é perder-se. Ousar é você aparentemente perder o equilíbrio porque você está indo para uma situação nova. Você se lançar nos braços de Deus, você crer em Deus, você esperar em Deus, você confiar que Deus vai fazer. Aparentemente isso é loucura no mundo de tecnologia, você dizer crê em Deus. Às vezes você chega lá, o médico diz assim: olha, aqui a gente já fez tudo que era possível, não está mais ao nosso alcance. Aí ele diz: olha, não tem mais jeito, leve para casa, para pelo menos morrer com dignidade em casa. Aí você diz: eu vou orar, porque eu creio que Deus pode mudar o quadro. Ele pode até olhar assim e dizer: isso é loucura. Não estou dizendo que a medicina não tem mais o que fazer, mas eu conheço um Deus que ainda pode fazer. Isso é ousar. É perder aparentemente o equilíbrio momentâneo. Mas se você não fizer isso, não ousar é perder-se. É você entregar os pontos, é você dizer: não tem jeito não, deixa quieto. Deus é o nosso refúgio nos momentos difíceis. E por fim, a fé faz sentido quando ela cria em nós uma expectativa de dias melhores para o amanhã. No versículo 7, quem dera que de Sião viesse a salvação. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, olha, o que vai acontecer? Jacó exultará, Israel se encherá de quê? De alegria. A expectativa da intervenção de Deus, irmãos, ela traz esperança. A garantia do meu gozo, do meu sucesso, não é uma conta bancária recheada, nem uma despensa cheia, mas é a certeza de que Deus está na minha vida realizando a sua obra. Na Bíblia Sagrada nós temos um personagem que foi o maior exemplo de provação que alguém pode passar na vida. Quem é? Jó. Jó estava vivendo um momento de grande aflição, debaixo do fogo da aflição, no meio da dificuldade. Jó expressou esperança em dias melhores, quando ele diz lá em Jó 19, 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Ele não olhar para aquilo que ele está vivendo momentaneamente. Ele não considerar, não é você fugir da realidade. Fé não é você fugir da realidade. Não é você fazer de conta que não está acontecendo nada. Não, não é isso. Jesus não nos chamou para fugir da realidade. Jesus, ele disse lá em João 17, na oração sacerdotal, ele disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A fé não é um chamado à alienação, mas é um chamado a crer acima das circunstâncias, a olhar o invisível, a crer no impossível. Por quê? Porque o nosso Deus, ele atua nesse campo das impossibilidades. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jó disse: o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Vitor Hugo, ele fala o seguinte: não há nada como um sonho, como a fé, para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. O que é utopia? É sonho. É você pensar em algo melhor. Topos é o solo, por isso que vem topografia. Então, utopia é você viver acima do topos, viver acima dessa dimensão. É você viver numa dimensão acima. Então, o pensamento utópico é aquela pessoa que ela não está considerando apenas a sua realidade, ela está com expectativa de algo melhor, que está além dessa dimensão aqui. Nós somos chamados a viver nessa utopia, porque viver na fé é viver numa utopia. Não uma utopia desconectada da vida, mas uma utopia no sentido de dizer que nós não estamos limitados a apenas àquilo que nós podemos tocar, pegar e ver, mas nós estamos
vivendo nessa dimensão, mas também na certeza de que há um Deus que está aqui, ó, acima do cosmos, acima daquilo que a gente vê. E quando ele diz assim, ó, utopia hoje, carne e osso amanhã. Por quê? Porque nós chamamos a realidade aquilo que ainda não existe. Porque o nosso Deus é em si. Quando ele criou o mundo, o verbo para, criar, no hebraico, é criar do nada, é chamar à existência aquilo que ainda não existe. Deus, ele chama na minha vida e na tua vida a existência aquilo que não existe. Quando você crê, você está chamando a existência aquilo que não existe. Quando a gente ora aqui e diz, olha, sobre a pessoa que está com câncer, nós, em nome de Jesus, declaramos cura. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos chamando a existência aquilo que ainda não existe, para que aquilo que existe no reino espiritual possa vir e tomar forma e se materializar naquela circunstância concreta da vida. Amém. Isso é ter fé. É crer em dias melhores. É você olhar para as coisas ao seu redor e você saber o seguinte: o mundo, a tendência é piorar, eu sei, mas eu estou em Deus. Independente da circunstância, a minha vida vai ser vivida debaixo da vontade de Deus. Eu posso estar aqui debaixo de fogo cruzado, mas eu estou, a minha esperança está no Senhor. A minha esperança não está no meu concurso, a minha esperança não está no meu trabalho, a minha esperança não está naquela herança que eu estou esperando o papai e a mamãe bater as botas para receber. Uma certa vez uma criança chegou para a mãe, lá no canto do Ceará, o pai dela doente, e ela de olho numa radiola que o pai tinha. Aí ela perguntou para a mãe, mãe, o papai vai demorar muito para morrer? A mãe disse, que é isso, meu filho? Por quê? Ele disse, porque eu queria ficar com a radiola dele. Estava de olho naquilo que ela iria receber de herança. Ei, deixa eu te dizer, a tua esperança é o Senhor. A nossa herança não é esta terra. A minha e a sua herança não é esta vida. Por isso que nós não podemos fazer dessa dimensão o tudo para nós. Vamos usufruir das coisas. Amém? Vamos usufruir, vamos viver, procurar viver bem, usufruir. Se Deus nos dá uma possibilidade de ter um conforto, vamos usufruir. Mas não coloque o seu coração nessas coisas. A Bíblia diz, se as tuas riquezas aumentam, não ponha nela o teu coração. Porque a minha riqueza, ela está em Deus. Meus dias melhores estão em Deus. Minha esperança e meu futuro está no Senhor. E é nele que eu vou confiar. E é nele que eu vou depender. Fique em pé na presença do Senhor. Abandonar a indiferença e abandonar a incoerência. Somos chamados a colocar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Temos a esperança como nossa companheira de jornada, não apenas para esta vida, mas para toda a eternidade. Eu e você deveríamos fazer como disse o salmista no Salmo 71, versículo 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor meu Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu nome. Amém. Siga o conselho da carta aos Hebreus. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animarmos aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, quando veio que o dia de Deus se aproxima. Você precisa permanecer na presença de Deus. Eu preciso permanecer na presença de Deus. Só assim a fé fará sentido. Pai amado, em nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor nesta manhã instile fé em nossos corações. Traga no Senhor a consciência de quem Tu és, daquilo que o Senhor pode fazer e realizar na nossa vida. Enche-nos de Ti. Espírito Santo, revela-te a pessoas que estão aqui nesse lugar.
de forma que cada pessoa que está aqui possa sair daqui com fé em Ti, relacionando-se contigo e tendo a Ti como única esperança, como Deus vivo e verdadeiro de sua vida, em nome de Jesus. Amém.